Olá, eu sou Bruno Furtado, editor do Super Esportes. Recebo hoje, nesse debate sobre a decisão do Campeonato Mineiro, o título do Atlético, o setorista do Atlético no Super Esportes, o João Vitor Marques, meu companheiro de cobertura nessas longas jornadas esportivas, e a Kellen Cristina, que já foi setorista do Atlético, hoje é subeditora do Estado de Minas e colunista, escreve todas as sextas-feiras para o Super Esportes e para o Estado de Minas. Nessa segunda-feira, o tema poderia ser outro, poderia ser simplesmente falar do Cruzeiro, dessa questão da pressão sobre o trabalho do Enderson, dessa possível troca de comando em algum momento, mas é uma segunda-feira pós-título do Atlético, é um tema relevante e esse é o tema da semana. Eu gostaria de saber do João, que está no dia a dia do Atlético, a importância, João, os reflexos que esse título do Campeonato Mineiro pode ter para a sequência do trabalho do Sampaoli, né? Depois de 2 derrotas seguidas no Brasileiro, ele chegou a ser questionado, torcedores se mostraram preocupados com a irregularidade do time, mas eu queria saber de você, se o título mineiro vai ter algum impacto positivo para essa sequência do time em campo, para a sequência no Campeonato Brasileiro, já que o Atlético agora tem dedicação exclusiva. Fala, Bruno, oi, Kellen, fala todo mundo que está acompanhando a gente aqui, seja onde esteja, né? Facebook, YouTube, enfim. Bom, tem reflexo sim, mas eu acredito que principalmente na confiança dos jogadores. O Atlético jogou bem contra o Botafogo, o Atlético jogou bem contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, só que teve 2 derrotas consecutivas, não estava no planejamento, né, obviamente. Então, essa pausa, esse respiro na Série A para focar especificamente no Campeonato Mineiro foi importante por conta disso. Acredito que a parte anímica dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria também, porque não, estava precisando desse título e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Esses fatores pesam para a retomada no Campeonato Brasileiro e uma retomada contra um time forte, um time que vem de 2 vitórias consecutivas, melhor dizendo, que é o vice-líder São Paulo. Então, acredito que principalmente nessas questões, no psicológico dos jogadores, isso aí é muito importante. Além, óbvio, né, da conquista de um título que não vinha há 2 temporadas, com 2 derrotas importantes para o Cruzeiro nas finais anteriores. Assim, e pensando no jogo do time, no modelo proposto pelo técnico Jorge Sampaoli, muda muito pouco, na minha opinião. O Sampaoli, mesmo se perdesse a final para o Tombense, não mudaria, não faria grandes alterações na ideia dele, em como o Atlético deve se comportar, em como o Atlético deve ser ofensivo contra qualquer equipe. Então, obviamente, né, dá um pouco mais de tranquilidade, o treinador foi um pouco pressionado por conta das 2 derrotas consecutivas na Série A, mas acredito que se a gente pensar em bola rolando, em campo, em estilo de jogo, em proposta, em ideia, muda muito pouco. Acho que muda mais nessa parte anímica, acho que a Kellen consegue fazer uma avaliação nesse sentido também, e vamos ver o que o Atlético tem para mostrar, né? Principalmente porque é um time que tem criado muito, tem finalizado muito, mas ainda demonstra alguns problemas na hora de concluir essas jogadas. E muito em função, talvez, da perda do Natan. O São Paulo ainda está procurando alternativas para isso. Ontem mudou o sistema, abandonou aquela ideia dos 4 atacantes que utilizou no primeiro jogo, reforçou o meio com o Alan Franco, que simulou ali o que pode ser, né, mais ou menos o estilo de jogo do Natan, e também o Jair. Eu acho que foi um meio-campo mais forte, um meio-campo mais consistente, tirou o Johan, que não vem bem. Acho que talvez essa seja a principal mudança que a gente pode ter em relação ao que tinha antes, né? É o que essa final pode acrescentar, talvez. Tá. O Kellen, Campeonato Mineiro, o Campeonato Estadual em geral, ele não dá tanto respaldo para o clube, para a disputa do Campeonato Brasileiro. Ele não é um termômetro que sempre funciona, né? No caso do Atlético, com o título, você acha que tem algum reflexo
para o trabalho do Sampaoli, porque uma perda de título poderia gerar, sim, um mal-estar, gerar problemas para o trabalho. Qualquer clube grande que perde o estadual, ele passa a ser mais pressionado quando ele perde o estadual. No caso de quem ganha o estadual, como o Atlético, você acha que tem algum reflexo em campo? E quais são os desafios, você acha, para o Atlético nesse Campeonato Brasileiro a partir de agora? Que o Atlético, diferentemente de outros candidatos ao título, ele tem dedicação exclusiva. Olá, pessoal. Bom estar vendo aí meus colegas de longe agora. Vamos esperar a hora que a gente vai estar junto naquela loucura da redação. Eu acho o seguinte, o Campeonato Mineiro deste ano, ele teve essa particularidade da pandemia, né, Bruno? A gente analisava um reflexo do Campeonato Mineiro antes, quando ele era o início de temporada, o brasileiro não tinha começado. Então, eu acho que qualquer análise que a gente for fazer do futebol, neste ano, a gente vai ter que abrir esse parênteses da pandemia, do tempo que os times ficaram parados. Tem só um mês que os times mineiros praticamente, né, voltaram, porque o Campeonato Mineiro foi retomado em 26, 27 de julho, né? Então, é um mês que os times voltaram. Então, a gente sabe que nesse contexto todo, o Atlético vindo daqueles 2 resultados, que para muita gente foram resultados atípicos, mas que eu tenho uma outra opinião, porque eu acho que como está nesse início de trabalho na prática, uma coisa é o time estar treinando, outra coisa é ele começar a maratona de jogos. Então ele vinha de um mês nessa prática de jogo depois de jogo, e o Sampaoli ainda buscando o time dele, com jogadores que chegaram durante essa parada. Então a gente sabe que nessa sequência que a final do Mineiro se encaixou, era importante o Atlético ganhar, pelo contexto. Né? Eu não avalio o trabalho como já se rotular um trabalho em si, do que a sequência de resultado, as partidas, a gente analisando individualmente, porque eu acho que o momento ainda é muito esse. É um momento de instabilidade, é normal ter instabilidade dentro de campo, é normal que algum jogador, o Keno chegou há pouco tempo, então não dá para você querer que o Keno tenha o desempenho, por exemplo, que o Natan, que já estava acostumado no time e que foi o grande nome dessa retomada. Logo, nos primeiros jogos do Atlético, quem vinha se destacando era o Natan. Então o Sampaoli já teve que mudar essa estrutura, por filosofia dele, que a gente já conhece, e eu até já escrevi uma coluna sobre isso. Eu acho muito positiva essa filosofia, porque eu acho que as mudanças que ele faz não são aquelas mudanças de treinador que no desespero de achar uma solução para um time, ou ele não tem um jogador para determinada função e ele quer de todo jeito encaixar um jogador ali. A gente teve o Levir Coupe uma época colocando o Patrick de atacante no Atlético. Então você vai falar assim, foi uma tentativa que ele fez, mas não é a mesma filosofia que a do Sampaoli, né? A gente tinha o Adilson, que ele até brincou muitas vezes que ele era o professor Pardal. Ele se auto-intitulou assim, não foi ninguém que rotulou o Adilson de professor Pardal, porque ele às vezes fazia alguma tentativa. Já o Sampaoli não é que ele faz tentativas no calor de um jogo, é uma coisa pensada, é a filosofia dele de futebol. Então, eu acredito que é normal essa instabilidade. Muita gente, eu até concordo com quem falou, talvez o jogo contra o Botafogo tenha sido o jogo fora da curva, o Inter nem tanto, tanto é que o trabalho no Inter é um trabalho muito mais adiantado que o trabalho do Sampaoli no Atlético, né, do Cudê. Então, era natural que fosse uma partida, e não foi um jogo ruim, muito pelo contrário, foi um jogo ótimo de se ver. Então, a gente, às vezes, tem que tomar cuidado com esse termômetro do torcedor. Eu acho que a gente tem que avaliar como um todo. Então, o Tombense, essa final contra o Tombense, ela tem que ser vista nessa sequência de trabalho do Sampaoli. Então, para isso foi importante. Uma derrota seria pior porque aumentaria as críticas, os questionamentos, mas eu também sou como o João, eu acho que não mudaria em nada a filosofia dele. Né? O que a gente precisa de imaginar é a perspectiva de time que o Atlético tem para um campeonato inteiro, não é só por agora. Então, eu avaliando a perspectiva de time que o Atlético tem, e ontem eu observei muito isso, eu acho que o time, a gente já começa a ver uma espinha dorsal ali do Sampaoli, com uma zaga que já começou ali a se afinar bem, né? Eu tinha umas ressalvas quanto à volta do Hever para o Atlético, e eu acho que ontem ele fez talvez o melhor jogo dele, depois que ele voltou aí para o Atlético, e o Júnior Alonso, ele tem esse complemento, que a gente sempre vê isso em zagas, que se dão bem, um complementando o estilo do outro.
Então acaba que o que o Hever já foi muitas vezes para outros zagueiros do Atlético, hoje ele tem o Júnior Alonso fazendo aquela retaguarda ali para ele. Eu acho que no meio campo, no ataque, você já vê essa formação do Kenny e do Eduardo Sacha, tanto é que o Sacha mal chegou e já foi escalado de titular. E aí, a única dúvida na lateral, as laterais eu acho que também já estão resolvidas pelo Sampaoli, a única dúvida é realmente essa formação do meio campo para essa composição sem o Natan, que eu acho que é onde ele ainda está buscando. E eu acho que o Atlético tem um grupo, por exemplo, eu vou dar o exemplo de ontem, entrou o Marrone. 3, 4 jogos atrás foi o Marrone que decidiu o jogo para o Atlético. Então, o importante deste grupo, né, que dá a perspectiva de um bom trabalho. Então, eu não analiso esse jogo contra o Tombense só agora, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar em termos de perspectiva e eu vejo que o Sampaoli, ele tem um caminho que pode ser um caminho bem consistente. Então, a gente está no início dessa caminhada ainda, né? É muito início para fazer qualquer adivinhação. Eu não sou da turma que gosta de fazer futurologia, não, sabe? Que já fala assim, esse time vai cair, esse time vai ser campeão. Acho que as coisas do Campeonato Brasileiro mostram que as coisas se constroem muito ao longo da competição. E o que a gente tem que avaliar tem grupo para fazer isso? Eu acho que até tem grupo para fazer uma ótima participação. Um treinador que já mostrou que tem trabalhos consistentes. Então, ele tem ali as condições para fazer um bom trabalho. E o Campeonato Mineiro foi só um passo dentro dessa caminhada. Tá bom. A gente falou um pouquinho, então, agora de dentro de campo. Agora, fora de campo, João, o título mineiro é um aliado do presidente Sérgio Sete Câmara na eleição que chega, né? Ele que ainda não tinha conquistado nenhum título nessa gestão, conquistou o primeiro título. E logo depois da conquista do Mineiro, falou uma língua que o torcedor gosta, né? Já prometeu mais reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. São estratégias, obviamente, que são usadas nos bastidores para se ganhar mais prestígio. O título, obviamente, que foi relevante desse ponto, mas que impacto você acha que esse primeiro título e essa sequência de brasileiro, com a chegada de mais alguns jogadores, pode ter nessa eleição do fim do ano no Atlético, eleição presidencial? Bruno, a gente precisa entender que esse é um processo que tem sido construído principalmente desde o final do ano passado. O Sérgio Sete Câmara, se a gente for avaliar esse triênio dele, esse quase triênio dele no comando do Atlético, adotou posturas muito diferentes em momentos muito diferentes. Por um tempo ali, logo no começo, ele era ativo nas redes sociais, conversava com o torcedor, era mais presente em entrevistas, mesmo com o time não apresentando bons resultados. Depois existe um hiato ali. E a gente precisa falar disso, não é porque a rede social é bobagem, nem nada disso. A gente precisa entender que isso é um processo de construção de imagem do presidente. E ali no final do ano passado, depois de um hiato muito grande, ele ficou afastado das redes sociais, ele se mostrou de novo, ele deu as caras de novo. Ele começou a anunciar contratações, coisa que ele não fazia antes, melhor dizendo. Ele anunciou a contratação, por exemplo, do Tardelli, anunciou a contratação agora mais recentemente do Eduardo Sacha, anunciou, obviamente, a contratação de maior peso na temporada, na minha opinião, que foi a do técnico Jorge Sampaoli. Isso tudo, chamar esses holofotes para si, também tem a ver com um processo de reconstrução de imagem, uma imagem que estava muito desgastada. A gente precisa sempre lembrar que nos anos anteriores ele foi alvo de muitos protestos dos torcedores, tanto nas redes sociais quanto na sede do clube, no estádio, enfim. Teve muita gente que viu o Sete Câmara como o problema maior do Atlético. E aí, para resolver isso, para mudar essa imagem, tanto por questões naturais, porque ninguém gosta de ser alvo de protestos, ninguém gosta de sofrer tantas críticas como ele vinha sofrendo, ele também fez isso pensando na eleição que está chegando aí no final do ano. O Sete Câmara, a gente tem publicado isso desde o meio do ano passado, tem a intenção de concorrer à reeleição, embora ele diga que não é hora de pensar nisso, ainda é muito cedo para falar sobre essas questões, o importante é pensar no campo, enfim. Ele tem a intenção de ser reeleito.
E se for reeleito para o próximo triênio, não vai ter, por exemplo, a companhia tão próxima do vice-presidente Lázaro Cândido da Cunha, que já admitiu publicamente, já publicamos isso no Super Esportes, que não pretende continuar com o cargo de vice-presidente no Atlético no próximo triênio. Então, o Sete Câmara precisa se fortalecer. E eu fiz todo esse preâmbulo para chegar nessa parte aí do título, porque não é só de imagem de rede social que vive um presidente. Não é só de contratação que vive um presidente. Presidente, jogador, treinador, vivem de título. E o Sete Câmara não tinha conquistado títulos, né? Desde que assumiu o clube ali no começo de 2018. Tudo bem, é um título de menor expressão? Sim, é um título de menor expressão. Só que é um título que pode servir para ele convencer os conselheiros de que esse choque de gestão, que foi um termo que ele usou ontem, está dando resultado agora. Que esse projeto precisa continuar e que esse projeto precisa ter a chance de conquistar mais no próximo triênio, de conquistar eventualmente o Campeonato Brasileiro, que é o grande sonho do presidente e do torcedor. E o Campeonato Brasileiro só termina ano que vem. Então o Sete Câmara pode jogar com isso, pode não, o Sete Câmara já está jogando com isso, o Sete Câmara vai jogar com isso, principalmente em um ambiente político que está, embora mais pacificado, ainda está conturbado. E é um ambiente que a gente não via no Atlético desde que o Calil começou a ganhar os títulos que ganhou no comando do clube, ali em 2013, 2014. Desde aquele período, o ambiente político do Atlético estava muito pacífico. E do ano passado para cá, houve um racha, houve desentendimento entre o grupo liderado pelo Sete Câmara e o grupo liderado pelo Alexandre Calil, que apesar de não estar tão próximo dos conselheiros, tão próximo da política do Atlético como já esteve, já que tem toda a questão da prefeitura de BH para tomar conta, enfim, ele ainda é um cara muito importante ali. Ele ainda tem caras muito próximos dele na diretoria do conselho, na presidência do conselho, por exemplo, que é o Castelar. Então, esse título, essa promessa de contratações, essa mudança nas redes sociais, tudo isso faz o Sete Câmara, tudo isso faz com que o Sete Câmara se reposicione, tente modificar sua imagem para eventualmente conquistar essa reeleição no fim do ano. Então, assim, a gente precisa entender tudo isso, porque essa promessa de novas contratações, o Sete Câmara falou, e a gente repercutiu essa entrevista que ele deu para Itatiaia ontem, a gente publicou as matérias no nosso site. Todo mundo já sabia disso, todo mundo sabe que o Atlético ainda não encerrou o ciclo de contratações. Então, naturalmente, também é uma estratégia, olha, torcedor, a gente foi campeão aqui, mas a gente quer mais, a gente vai buscar o brasileiro. A gente sabe que, por exemplo, o Sete Câmara, um tempo atrás, pediu 5 reforços, depois de já ter conseguido 7. Conseguiu o 8º, né, que foi o Eduardo Sacha, mas ele não está satisfeito com o grupo que tem. Ele pediu, por exemplo, a contratação de um goleiro. Isso aí, esse interesse esfriou um pouco, especialmente por conta das boas atuações do Rafael. Ele quer, por exemplo, a contratação de um lateral direito, caso o Guga seja negociado. A negociação com o Spartak esfriou, só que ainda tem o interesse do Flamengo, que ainda não está disposto a pagar o que o Atlético deseja, então tem essa incerteza aí. Só que o principal ponto que o São Paulo vê como lacuna desse elenco neste momento é no meio de campo, obviamente, por conta da lesão do Natan, que ainda não tem uma previsão de quando vai voltar, e era um cara muito importante. Então, como a Kellen mesmo disse, né, o São Paulo ainda está procurando um cara para substituir o Natan. E essa procura não vai ter fim dentro do elenco, não, na minha opinião. Assim, por mais que tenha tido um bom rendimento ontem no meio campo com o Alan Franco e o Jair, não é aquilo que o São Paulo quer para o resto da temporada. Não é assim que o Atlético vai em busca do sonhado título brasileiro. O Atlético está em busca de um meio de campo, de um meio campista. Tem o Casares, né? Muita gente se esquece. Tem o Casares ali afastado. O São Paulo e a diretoria não querem contar com ele. Tem e não tem, né? Casares, tem e não tem. Não sabe se tem mesmo, né? Exatamente. Então, assim, a gente ainda vai ter muito trabalho na apuração de mercado ao longo do ano. Exatamente. O Kellen, o fato de ganhar o Campeonato Mineiro, como o João disse, ajuda, mas não é uma grande propaganda, né? Como o Campeonato Brasileiro vai terminar só em fevereiro do ano que vem, esse início de Campeonato Brasileiro é que vai dizer
se isso terá uma grande influência, os reforços que vão chegar, se isso terá uma grande influência na eleição. Você acha que tem um impacto? Qual que é a sua visão a respeito disso, pensando nessa eleição do fim do ano? E quando tiver eleição, a gente não vai ter ainda o campeão brasileiro, né? Não vai ter o desfecho do brasileiro, diferentemente de anos anteriores. Com certeza, essa eleição vai estar muito influenciada pelo desempenho do time em campo. E aí eu vou trazer aqui um outro ponto que eu acho que seja tão importante quanto essa busca, né? Tão importante quanto contratações. E eu acho que já ficou até folclórico essa questão do Sampaoli. O time ganha, ele pede 2, o time perde, ele pede 3, o time empata, ele pede 4. A gente nunca sabe até que ponto isso é real. Hoje, para mim, já virou uma lenda urbana. Né? Eu já não sei até que ponto, até eu escutar de alguém ali de dentro e falar, não, Kellen, realmente, ele quer 5 jogadores. Fica um ciclo vicioso que nunca vai ter fim. Então, eu acho tão importante quanto isso, ou eu digo, hoje, com o grupo que o Atlético tem, mais importante é a diretoria garantir os salários desses jogadores até o final do ano. Porque a gente sabe, se começar a desestabilizar financeiramente o Atlético, hoje tem um grupo que é muito caro. Esse discurso do choque de gestão das 2 temporadas anteriores, que a gente, até para muita gente, era compreensível e realmente o futebol precisa se adequar a uma realidade. E que hoje já esqueça esse choque de gestão, porque hoje o contexto é totalmente diferente. Não é o Atlético Clube que está bancando esse time, né? É o empresário que está bancando as principais contratações. Isso aí é sabido, não sai do caixa diretamente do Atlético. Então, assim, o choque de gestão ajustou o caixa. Só que ele ainda não serviu para o time estar equilibrado financeiramente de modo que possa bancar o seu futebol. Ele, dentro do que é esse grupo hoje, é graças a uma intervenção externa de um dinheiro que não é do Atlético. Então, assim, hoje, eu acho que o principal desafio do Sete Câmara, eu acho que essa diretoria precisa de ter isso muito claro, é de manter a harmonia dentro desse grupo com o pagamento de salário. Eu acho que se começar a haver uma certa dificuldade financeira para pagar salário, aí a campanha já vai estar também diretamente ligada ali. E eu nem sou da turma que diz que o jogador ganha muito, então pode atrasar 1 mês, pode atrasar 2. Não são eles fazem uma pedida, o clube aceita pagar. Então, a obrigação do empregador é manter as suas obrigações. E aí a gente vai cobrar do time, que o time tem um desempenho bom. A gente vai cobrar do treinador, que o treinador tem um desempenho bom. Independentemente de quanto seja o salário que cada um ali esteja recebendo. Né? Então, talvez isso, para mim, vai ser a forma, essa administração do clube em si, que vai ser o ponto, para mim, aí do Sete Câmara nesse final de mandato dele aí, já pensando na continuidade. Mas por mais que tenha esse racha, João, e isso realmente a gente tem acompanhado. Eu peguei uma época no Atlético, que eu brinco, eu fui setorista do Atlético por 5, 6 anos, e foi uma das épocas mais... né, cara? Nossa, ótimos tempos, era época de greve, de jogador, tipo, você não tinha tranquilidade. Ainda não tinha internet, que a gente ficava 24 horas por dia alimentando notícia da forma que é hoje, né, dessa coisa de Twitter. Hoje é uma cobertura muito mais agressiva do que na nossa época, né, Bruno? Que eu não vou ficar sozinha. Tinha internet, viu, Kellen? Porque o Super Esportes é do ano de 2000. O Super Esportes está fazendo agora em setembro 20 anos. Já tinha internet. Eu estou desde 2001 no estado de Minas. Então, realmente era aquele começo. Eu digo, não era essa forma agressiva, que é hoje da cobertura, e agressiva que eu digo assim, se chegar uma notícia às 2 da madrugada, vai entrar no site às 2 da madrugada. Se chegar uma notícia às 7 da manhã... Então, hoje, a coisa é muito onipresente. Você tem que estar o tempo todo ligado, né? Então, naquela época, a gente apurava. Era um outro tipo de jornalismo, eu acho, que era a gente não jogava só a informação. A gente ia atrás da informação inteira para a gente jogar. E daí já são discussões para faculdades de jornalismo. Então, a gente vê assim, hoje a gente está numa era que a coisa está muito o bombardeio de informações é muito grande, né? Porque a informação vem de todos os lados, né? Ela surge, muitas vezes ela surge na rede social, né?
Já visto que o João falou o presidente hoje divulgar às 11 horas da noite uma contratação. Isso acontece com alguma frequência. E os clubes têm alimentado muito isso, se a gente for olhar. Os clubes estão atraindo, por exemplo, chamando para si transmissão de treino, coisas que não faziam. A gente fazia uma cobertura de time, isso dá até um programa, um debate legal para a gente fazer aqui. Era totalmente diferente. A gente ia assistir um treino inteiro, a gente mandava durante o treino, isso foi evoluindo, né? Mandar notícias para o site, coberturas em tempo real de entrevista coletiva, que não existia cobertura em tempo real de entrevista. Então, hoje, os treinadores, o corpo diretivo de um clube também precisa se adaptar a isso. Agora, eles vão ter que saber nessa balança de que forma eles vão fazer isso, porque eles estão muito mais expostos também, né? A opinião do torcedor já chega direto dele. Antes chegava pra gente. Eu acho que, para resumir, é aquela coisa, que a exposição do dirigente é para o bem e para o mal, né? É uma super exposição para o bem e é uma super exposição quando a fase é ruim. Então, tentar controlar isso até o final do Brasileiro é um desafio de Sete Câmara, que deve, né, João, concorrer nessa eleição com o Castelar Guimarães Filho. A princípio, ele é o único que pretende concorrer nesse pleito junto com Sete Câmara. Não sabemos ainda se outros candidatos vão entrar nessa briga. Mas como tem essa intenção, nada muito definido ainda, né? Tem muita coisa para acontecer. Mas eu queria agradecer a vocês, o nosso tempo passou um pouquinho, viu, João? Bruno, não se esqueça de pedir o joinha, fazer as vezes de youtuber aí, hein? A gente pede para todo mundo que gosta do trabalho seguir a página, né? Se você assinar a página e seguir a página, você vai ser avisado da próxima vez, hein, João? Mas esse trabalho é um trabalho que a gente está começando agora. Todas as segundas-feiras a gente vai fazer um debate com os integrantes da equipe no Facebook, no YouTube. E a cada semana um tema relevante. A cada segunda-feira um tema relevante do fim de semana ou um tema relevante da semana que está começando, tá bom? Então, na próxima segunda-feira a gente volta, talvez com outros integrantes da equipe, para falar de um tema diferente. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse debate, nessa discussão. A você, João, boa cobertura do Atlético nessa semana, e a você, Kellen, bom trabalho também no Estado de Minas e também no Super Esportes. Um prazer a todos, grande abraço. Valeu.